Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Luzinete. Eu sou membro da Sara Nossa Terra, aqui do Buriti, do Primavera 3, Buritis. E eu tô junto com a Ana Thaísa, responsável pela biblioteca, pela livraria, né? Na verdade, pela livraria da igreja. E eu gostei quando eu fui convidada para fazer parte desse trabalho, porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de aprender, eu sou muito curiosa. O porquê das coisas faz parte da minha vida desde sempre. E, e agora, de férias, eu aproveitei para ler uns livros que eu ainda não tinha tido oportunidade. E a cada livro que eu lia, a vontade que eu tinha era de compartilhar com as pessoas. Eu gostaria que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, tivessem acesso a essas informações, essas orientações. E, e nessa terça, no culto de Fé e Milagres, eu estava conversando com jovens lá na livraria, né? E foi a confirmação do que estava ardendo no meu coração. Então eu decidi gravar uns vídeos uma vez por semana, falando, dando dicas de leitura, falando sobre a leitura de alguns livros, né? Quero convidar também para outras pessoas que também estão lendo outros livros, que queiram, né, compartilhar com os colegas. Eu penso que vai ser bem interessante, né? E hoje eu não vou indicar um livro. Hoje eu quero dar dicas de leitura, porque o que eu ouço bastante das pessoas, tanto jovens quanto adultos, é a dificuldade que eles têm de criar esse hábito da leitura, né? E, e algumas situações a gente pode ofertar para a gente mesmo, para que esse hábito ele cresça na vida da gente. A gente não nasce querendo, sabendo, já nasce inato, querer saber, querer aprender. É uma coisa que vai sendo construída, né? Então, eu como professora, eu sei bem disso, que a gente vai incutindo isso nas crianças, né? Vai mostrando para elas que é legal o conhecimento, dando estratégias de leitura, de estudo. Então, eu quero fazer isso aqui na igreja. Assim, para aqueles que não têm o hábito da leitura, que sempre estão dizendo, eu não gosto muito de ler, o primeiro passo é você tem que procurar uma leitura que você goste. Você tem que procurar uma leitura que te chame a atenção, né? E quando você pega um livro, né, que eu vejo a maioria, nossa, esse é grosso, esse é mais ou menos, eu vou pegar esse aqui porque ele é fino, né? Na verdade, a gente escolhe o livro pelo conteúdo que ele tem, né? E não pela grossura, pela espessura, pela quantidade de páginas, né? Mas é muito grosso, eu sei que eu não vou conseguir ler. É um passo de cada vez. Se você se interessou por aquele livro, se você quer ler aquele livro, porque tem que nascer de dentro de você essa vontade. Se você quer ler aquele livro, não crie expectativas que você vai ler esse livro rápido, que você vai ter que disponibilizar um tempo muito grande para ler esse livro, né? Crie estratégias com você. Eu vou citar algumas aqui que eu utilizo, né? Hoje às vezes eu tenho pouco tempo para leitura, né? Por conta do trabalho, das coisas, eu acabo determinando tempo. Eu vou ler por meia hora. Hoje eu consigo ler 1 hora. E eu determino aquilo, fico com o celular do lado. Eu determino aquilo nesse período que eu vou ler, que é o tempo que eu tenho. Ou eu vou ler um capítulo por dia. Um capítulo do livro. Mas o livro que eu peguei, ele tem um capítulo muito grande. Geralmente um livro, quando tem um capítulo muito grande, ele tem subtítulos. Você determina. Eu vou começar no capítulo 1 e vou ler 3 subtítulos. Amanhã eu leio mais 3 e mais 3. Porque o gosto pela leitura, ele surge quando você vai lendo. Porque você vai tendo curiosidade, vontade de saber como termina, o que vem depois. Então, é uma das estratégias, né? E você começa por pouca coisa. Não coloca uma expectativa muito grande.
Escolha um lugar na sua casa que você vai ler, que vai estar em silêncio, que nada vai tirar a tua atenção. Você silencia seus grupos de WhatsApp, você silencia o telefone e dedica aquele tempo. Se for 15 minutos, ótimo, 30 minutos, ótimo, 1 hora, ótimo, entendeu? Porque isso vai depender de cada um de vocês, mas disponibilize esse tempo. Eu só não vou pedir para você deixar o celular de lado, porque ele vai ser útil para você em algumas situações. Para qualquer livro que você for ler, o livro da igreja, o livro da sua faculdade, o livro da escola, muitas vezes a gente se depara com palavras que a gente não conhece, né? Antigamente eu usava o dicionário estava sempre comigo, e eu no próprio livro fazia anotação daquela palavra que eu não conhecia e colocava ali o significado dentro daquele contexto. Aí hoje a gente tem um celular que é fácil, né? Rapidinho você pega ali uma palavra. Ontem mesmo eu estava lendo um livro que tinha uma palavra que eu não conhecia. Daí eu já peguei o celular e fui ver que palavra que era aquela, né? Porque para a gente entender o contexto, né? Outras situações, como nós estamos falando de livros espirituais, livros que falam da Bíblia, se você não tem um conhecimento muito grande da Bíblia, é bom que ela esteja do seu lado também. Porque os livros da SBE, ele traz os versículos e descreve, e discorre ali sobre a explicação, os estudos que os bispos fizeram, né? Exemplos, situações, testemunhos. Então, e baseado em alguns versículos da Bíblia, algumas histórias da Bíblia. E se você não conhece essa história, não conhece esse versículo, você pode ali dar uma paradinha, pegar o versículo e ler. Ou pegar aquele capítulo daquele livro que está dizendo e você ler para você entender o contexto da história daquela época, né? Então, para você compreender. Porque uma das coisas que as pessoas, que eu percebo, né, com os alunos na escola, a leitura se torna desinteressante quando eles não compreendem o que está lendo. E muitas vezes essa compreensão é a falta de conhecimento de algumas palavras. Por isso eu estou dizendo para procurar no dicionário do Google, né? Então, para vocês compreenderem. A outra coisa, ler o que não interessa. Às vezes a escola mata a vontade de leitura das crianças quando coloca a leitura impositiva. A leitura, ela tem que ser com prazer. A criança tem que ler aquilo que ela gosta, aquele assunto que ela interessa, entendeu? E isso, a maioria dos adultos que dizem não gostar de ler é que teve uma experiência dessa forma lá na infância, ou que não foi incentivado de forma alguma a fazer nenhuma leitura, né? Então, a leitura, o conhecimento que a leitura traz, ela abre portas, ela abre um mundo, ela te faz enxergar a vida, o mundo de uma outra forma. Tinha uma propaganda bem antigamente que falava: quem lê viaja. E é verdade. Nós conhecemos lugares, pessoas, contextos, situações através da leitura. Nós não precisamos sair de casa para conhecer. Conhecemos culturas, entendeu? Uma coisa que eu acho muito legal da Igreja Sara Nossa Terra é essa questão de incentivar você a ler a palavra. Porque não é para você acreditar no que o pastor, o missionário, o seu líder está dizendo. É para você procurar essa verdade na Bíblia. E assim também o mesmo contexto dos livros. Né? E essa coisa do bispo ser um cientista, dele buscar, que ele é muito curioso, ele quer saber mais, ele quer aprender mais. Quando ele prega uma palavra, que ele traz a tradução no hebraico, o contexto daquela época, é muito interessante. É muito interessante você trazer isso. Não sei se é porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito da história, eu gosto muito de saber, porque hoje o que a gente vivencia, a sociedade como a gente vive hoje, ela é reflexo do que aconteceu antes. Então é muito interessante quando você sabe o que aconteceu antes, por que nós estamos vivendo dessa forma, o que aconteceu lá atrás, para a gente chegar onde está aqui e agora. Né? Então, assim, escolha um título que te chame a atenção. Esse aqui, por exemplo, né, Fale as Estrelas. Vai ficar virado, né? Fale as Estrelas, que esse aqui foi o último que eu li. Nossa, eu fiquei encantada com ele. Eu comecei a ler ele depois do almoço, na terça-feira.
Eu tinha lido, ele tem 10 capítulos, eu fui pro culto, quando eu voltei eu terminei os outros 4 capítulos. E eu tava ansiosa e querendo saber o final, porque é uma leitura que falava muito comigo. E quando eu tô lendo também, além de fazer essa leitura da Bíblia, além de... Durante a leitura eu vou fazendo orações, porque ele vai te dando dicas, ele vai te lembrando de situações da sua vida, e ali às vezes eu paro, faço uma oração, muitas vezes eu me emociono com o que está escrito ali, com algo que eu já vivenciei, ou com algo que eu já fui agraciada, abençoada por Deus. Então, assim, eu gostaria muito de ter mais tempo para ler. Então, eu estou aproveitando o máximo aqui minhas férias para ler os livros que estavam guardados, que eu não tinha tido tempo para ler. Esse aqui e um outro eu consegui ler em um dia, né? Porque eu tô de férias, gente. Não acha que é, nossa senhora, é muita coisa, não. Teve um outro livro que eu demorei 2 meses para terminar de ler, porque eu tinha muito pouco tempo para poder disponibilizar ali para me ler, então eu demorei mais tempo, né? Então isso vai depender do seu trabalho, do seu tempo, do momento que você vai tirar para essa leitura. Comece do pouco. Comece de tempo pouco, comece de um capítulo curto, né? E agora, assim, eu quero falar assim, olha só. Você... Olha, a primeira coisa que te chama atenção no livro é o título, certo? Você olha o título. Mas eu vou dar uma outra dica. Leia a sinopse atrás do livro, porque aqui ele contém alguns aspectos, algumas reflexões, perguntas, dependendo do livro, que vai te chamar a atenção, que vai te deixar curioso para saber o que contém dentro do livro, né? Às vezes a gente vai na livraria, né? O livro está embalado e a gente só tem acesso mesmo ao título e à sinopse. Sempre leia a sinopse atrás, para você saber. Não chega a ser um resumo do livro, mas ele vai trazer os tópicos mais importantes relacionados ao que está dentro do livro. Outra coisa, esse aqui, essa abinha do livro, chama-se orelha, né? Orelha, essa e essa aqui. E ela tem 2 funções, né? Algumas, ela traz parte um resumo, né, da introdução do livro, ou ela pode trazer a biografia do autor. A biografia do autor, aqui atrás tem aqui do Robson Rodovalho, que ele escreveu esse livro, e aqui tem um resumo da introdução do livro, da introdução do livro. Esse daqui, ó, que foi escrito por ele, pelo filho Samuel, aqui nessa orelha eu tenho a biografia do Samuel e na outra orelha eu tenho do Robson Rodovalho. Beleza? E a outra função dela é você marcar a página, né? Marcar a página onde você parou de ler, né? Eu uso essas, porque tem livro que não tem, tá, gente? Tem livros que não tem essa orelha. E aí eu geralmente uso aquele marcador de página, aquela fitinha que a gente coloca, né? Eu tô sempre com um lápis ou uma caneta, marcando os pontos que eu achei interessante, faço alguma reflexão, escrevo do lado aquilo que eu achei legal. E quando eu paro de ler, eu marco ali a página que eu parei de ler, Luzinete escolhi, né? Eu faço um asteriscozinho onde eu parei de ler. Às vezes, dependendo, eu coloco até a data que eu terminei de ler, que eu parei de ler ali, tá? Gosto também de escrever no livro a data que eu terminei de ler, quando eu comecei e quando eu terminei. Porque essas estratégias eu fui criando ao longo do tempo, né, para me direcionar. E todos os livros que eu li, se você pegar e abrir, ele tá marcado, ele tá escrito do lado, ele tem alguma reflexão, alguma coisa que eu lembrei. Porque quando eu precisar voltar nele, eu sei. Mas houve momentos também que eu vejo que tem pessoas que gostam de fazer isso, e eu também faço, dependendo. Eu tenho um caderninho de anotações. Ele não tá aqui, não tá aqui comigo agora. Mas eu vou lendo aqui, ó, livro tal. Aí eu vou anotando assim, por capítulo, ou dependendo a cada capítulo, aquilo que mais me chamou a atenção, aquilo que mais me fez refletir, aquilo que eu aprendi de novo, e eu anoto, né? Que eu posso revisitar em um outro momento. Eu faço assim com a Bíblia também. Eu anoto o que eu tô lendo da Bíblia e vou colocando aquilo que me chamou a atenção, aquilo que eu aprendi, ou aquele versículo assim
que eu quero gravar, que eu quero guardar na mente, eu sempre vou anotando. Eu tenho um caderninho ali que ele tá todo, já tem 2, né? Cheio de anotações nesse sentido. Mas são estratégias que a gente vai criando no processo de leitura mesmo, nesse processo de leitura, sabe? Então, assim, né, marcador da página. E outra coisa que eu quero falar, que eu já ouvi também, né, muito, eu não leio a introdução do livro, eu já vou direto lá pro capítulo. A introdução do livro, ele vai falar de todos os tópicos contidos no livro. É legal você ver, porque se de repente você vai pro primeiro capítulo e o primeiro capítulo não te chama tanta atenção, você vai querer desistir do livro, entendeu? Agora, se você lê essa introdução, que ela faz um apanhado geral do que tá dentro do livro, aqui vai falar, não, aqui tá falando desse assunto, mas depois pra frente vai falar de algo que eu tenho mais interesse, né? Então, leia sempre a introdução. E nem é todo livro que tem. Por exemplo, esse livro aqui da Lúcia, ele não tem introdução, né? Ele já vai direto pro sumário e o primeiro capítulo, né? E a orelha, ela faz um apanhado das coisas principais do livro aqui. E na segunda orelha tem a biografia dela, né? Então, eu queria deixar... O vídeo ficou um pouquinho longo hoje, mas eu pretendo fazer um pouco mais curto. Daí eu vou falar especificamente do livro em si, nos próximos vídeos, tá? E espero que vocês gostem e que aguçem a curiosidade e que cresça dentro de vocês a vontade de ler. Porque o conhecimento, como meus pais sempre me disseram desde criança, é uma coisa que ninguém tira de você. Você pode passar por tudo, você pode estar na pior situação possível, mas aquilo que você aprendeu, aquilo que você vivenciou, aquilo que está dentro da sua mente, ninguém tira de você. Ninguém tira de você, né? Então, seja curioso, queira saber o porquê das coisas, a curiosidade, ela move o mundo, que é através da curiosidade que os cientistas vão atrás dessas pesquisas de saúde, de educação, igual a curiosidade do bispo Rodovalho, que faz com que ele queira saber mais sobre Jesus, que ele queira confrontar e colocar a ciência e a espiritualidade no mesmo patamar, porque elas não são dissociadas, né? Pela curiosidade, e ele vai atrás de estudos e estudos e escreve. E bom que ele compartilha todo o conhecimento, ele, a bispa, os filhos deles, porque tem livros também deles, que compartilha conosco o que eles têm aprendido, né? Então, assim, tá ali a nossa mão, basta a gente querer, basta querer uma fagulhazinha de vontade, porque essa fagulha, ela vai crescer dentro de você. Eu tenho certeza que ela vai crescer, que você vai querer saber mais e mais sobre Jesus. E quando a gente aprende mais sobre Jesus, a gente quer andar mais nos caminhos dele, a gente tem uma vida mais... a gente vive mais em paz, a gente sabe sair das situações de uma outra forma. A gente vê o mundo diferente, a gente se sente diferente, né? Beijo pra vocês e até!